Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É mais um programa Apocalipse na Veia. E hoje nós vamos falar acerca do Anticristo. Eu gostaria muito que você compartilhasse essa live. Nós iremos falar acerca de um assunto muito sério hoje. Irmã Adriana, irmã Kelly, irmã Rita, irmã Silmara, que é concernente ao Anticristo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem atrás de mim aqui. É uma posição melhor para que a gente consiga passar uma visão aqui do que será o Anticristo, da onde virá. E eu creio que vai ser uma bênção essa live. Nosso irmão que mora lá em Maracanaú, no Ceará. Dia 10 de dezembro nós vamos estar aí no Ceará. Não lembro o nome da cidade agora, mas nós estaremos aí anunciando a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho estudado um pouco sobre o assunto do Anticristo. E nós eu creio que vamos entrar hoje no assunto, que Deus nos dê condições de entrarmos e concluirmos uma visão de quem é o Anticristo, da onde ele se manifestará, quando se manifestará. Essas coisas são de suma importância para o nosso conhecimento, porque um cenário se arma diante de nós para a entrada do iníquo. Um cenário se arma entre nós para a entrada do Anticristo. E nós precisamos estar alerta concernente a esse assunto. Então nós vamos estar divulgando hoje essa palavra. Apocalipse 6, Apocalipse no capítulo 6 e o versículo de número 1 e 2, João vai falar sobre o cavaleiro do cavalo branco. Cavaleiro do cavalo branco. Quem é este cavaleiro que está montado no cavalo branco em Apocalipse, capítulo de número 6? Nosso irmão Guilherme, nossa irmã Maria, nossa irmã Mazé, Rubenita. Quem é este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo de número 6? Nós vamos estudar sobre isso hoje. Então, olha só, a irmã Rubenita está agradecendo a Deus pela sua vitória. Nós vamos estar compartilhando esse assunto com os irmãos, que eu digo que é de suma importância. Então vamos lá. Eu estou aqui com um estudo, meu irmão. Olha lá. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Nosso irmão lá de Pernambuco. Olha só que tremendo. Nós estamos, irmã Rubenita, irmã Cátia, irmã Ângela, irmã Elza, irmã Cléo, Linhares de Porto Feliz, São Paulo. Nós estaremos falando agora acerca desse assunto. Apocalipse no capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fossem voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer.
Aí está o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6. Irmã Elisângela, do Rio de Janeiro. Irmão Alexandro, da Paraíba. Irmã Alei, de Santa Catarina. Nós estamos aqui agora e vamos falar acerca do anticristo. Quem é este cavaleiro montado no cavalo branco? Vocês estão conseguindo ver a imagem ali atrás? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Olha lá. Pedra Branca, Ceará. Irmão Arlindo. Irmã Vera de Natal. Irmã Ete Correia de Itaém, litoral de São Paulo. Nosso querido pregador JJ Amaral, de Goiânia, um grande homem de Deus. Nós vamos estar hoje, irmão, discorrendo sobre esse assunto. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live, porque é um assunto de suma importância. Então veja bem, meus irmãos, quem é o cavaleiro montado no cavalo branco? Olha lá a imagem. A Bíblia diz que o cordeiro abriu o selo. O primeiro lacre do Apocalipse surge esse cavaleiro montado no cavalo branco. Olha lá, irmã Vera de Caçapava. Eu já passei por Caçapava. Vamos lá, meus irmãos. Então veja bem, quem abriu o primeiro lacre foi o cordeiro. Foi Jesus que abriu e surgiu o cavaleiro do cavalo branco. Aí nós já vamos entender que o cavaleiro montado no cavalo branco não é Cristo, porque quem abriu o selo foi Jesus, foi o cordeiro. Se você pegar o Apocalipse de número do Apocalipse de número 5, você vai ver que o único digno de pegar o livro e desatar seus selos é Cristo. Então Cristo abre o selo e aparece então este cavaleiro aí. Veja, então Jesus abre e aparece o cavaleiro. Quem é esse cavaleiro? Nosso irmão Jairo Gonzaga, lá de Alagoas. Homem de Deus, banda Som e Glória. Vamos lá. Quem é esse cavaleiro montado no cavalo branco? É o anticristo. O anticristo. Porque, veja, Jesus abriu o selo e aparece o cavaleiro no cavalo branco. Irmão Cleovânio Lima, homem de Deus, aqui de São Paulo, pregador do Evangelho, escritor de livros. Aparece esse cavaleiro. Agora eu vou dar sequência aqui, meus irmãos. Olha lá. Quando aparece esse cavaleiro aí, veja que a Bíblia está interpretando que é o anticristo. Então quem abriu o selo foi Jesus. A Bíblia diz que esse cavaleiro tinha um arco. Olha lá, ele tem um arco na mão, mas ele não tem a flecha. Ele está com uma arma incompleta na mão. Uma arma incompleta na mão. Terceiro, então veja bem, Jesus abriu. Ele está com uma arma incompleta na mão e a Bíblia diz que ele recebe uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Jesus, meu irmão, ele é vencedor antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus é vencedor. Nosso irmão Guilherme de Salto do Rolo. Então veja bem, se Jesus é vencedor antes da fundação do mundo, ele não precisa sair vencendo e para vencer. Então é o anticristo. A pergunta que muitos fazem é: por que o anticristo está montado num cavalo branco? Meu irmão, eu só consigo entender por que o anticristo está sentado num cavalo branco quando eu entendo o governo do anticristo sobre a terra. E o governo do anticristo sobre a terra, meu irmão, se você tem Bíblia e quiser acompanhar, Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Nosso querido irmão Sávio Maciel. Irmão Sávio, amanhã eu vou estar em Vila Velha. Me chama no zap para você estar indo lá no culto comigo em Vila Velha, no Espírito Santo. Olha lá. Quando você olha para o anticristo, você vê Daniel no capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27. O anticristo está manifesto aí nessa profecia das 70 semanas que Daniel profetizou acerca de Israel. Daniel fala que essas 70 semanas são necessárias sobre Israel. Olha lá,
Essas 70 semanas são necessárias sobre Israel para purificar o povo, para cessar a transgressão, a iniquidade, e que para selar a profecia e para que haja justiça eterna. Daniel, no capítulo 9, verso 26 e 27, ele fala do príncipe que há de vir. Presta atenção que nós vamos falar acerca desse príncipe que há de vir. Hoje nós vamos falar sobre, compartilhe essa live, nós vamos falar sobre a ideologia do gênero, a homossexualidade ligada ao anticristo, e nós vamos provar isso por dentro da Bíblia. Nós somos bíblicos e vamos provar isso por dentro da Bíblia. Então entenda, Daniel fala do príncipe que há de vir no verso 26 e 27 de Daniel 26, e ele fala, olha só, que esse príncipe que há de vir no verso de número 27, ele fala, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Esta semana aqui é uma semana de anos, são 7 anos. Então, para mim resumir, bem resumido aqui, da ordem que foi dado para restaurar Jerusalém, quando Artaxerxes libera Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém, até a morte do ungido, Daniel 9, 25 fala sobre isso, se cumpriu 483 anos proféticos, se cumpriu 69 semanas das 70 semanas que Daniel profetizou. Quando Jesus morreu, meu irmão, quando Jesus morreu, o ungido, Daniel fala sobre a morte do ungido, é a morte de Jesus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e então se abriu um hiato, um buraco no espaço. A teologia chama de um hiato, é um buraco. E falta a 70ª semana se cumprir. Das 70 semanas falta uma semana. Então, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga e se abre a dispensação da graça, essa dispensação que nós estamos vivendo hoje. E falta uma semana de ano para se cumprir. Meus irmãos, como nós somos bíblicos, veja, Testemunha de Jeová, Mórmon, Adventismo do sétimo dia, dizem que as 70 semanas se cumpriu, presta atenção, as 70 semanas se cumpriu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Meu irmão, quando Estevão morreu, não surgiu um príncipe, não surgiu um líder mundial que fará aliança com muitos por uma semana, irmão Marco Aurélio. Olha lá, nós estamos vivendo, presta atenção, nós estaremos orando, irmão Marco. Olha lá, nós não vimos o príncipe se manifestar, um governante mundial se manifestar na morte de Estevão. Então as 70 semanas não se cumpriu. Se cumpriu a morte do ungido na 69ª semana. 69 semanas se cumpriu quando Jesus morreu. E falta uma semana de anos para se cumprir 7 anos, que será dado esses 7 anos ao anticristo. Ao anticristo. Daniel 9, 27, olha o que a Bíblia diz. Ele fará, eu estou falando porque o anticristo vem num cavalo branco. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 1260 dias, 3 anos e meio. Quando se completar 3 anos e meio do governo do anticristo sobre a terra, olha o que o anticristo vai fazer. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Isso no novo templo de Salomão, que nós vamos falar aqui hoje, que está para ser erguido. Olha lá, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja que a Bíblia ela divide os 7 anos do anticristo em 1260 dias de uma falsa paz e 1260 dias da grande tribulação, do juízo de Deus sobre a terra. Então o anticristo é um líder global, presta atenção, que trará solução para a economia, trará solução para a religião
e trará solução para a política. Quando esse líder se manifestar e os judeus verem que ele tem linhagem judaica, eles trarão esse líder para Israel, porque eles reconhecerão ele como Messias. Judeus, meus irmãos, não acreditam que Jesus é o Salvador. Olha lá, judeu não acredita que Jesus é o Messias, é ungido, porque judeu está à espera de um Messias político que venha governar o mundo de dentro de Israel. Então os judeus estão na expectativa dessa liderança global que vai governar o mundo de dentro de Israel. Para ele se manifestar, os judeus já estão com toda a estrutura do novo templo de Salomão pronta. Agora eu quero que você entenda isso daqui, meu irmão. Você está conseguindo ver ali, ó? É a estátua de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel. E aqui, ó, o leão, o urso, um leopardo e uma fera. A estátua aqui, ó, está em Daniel capítulo 2. E esses 4 animais aqui está em Daniel capítulo de número 7. Meu irmão, esse é o Império Gentílico. Império Gentílico, que são 4 governos mundiais. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, porque é de suma importância nós entendemos a Bíblia toda. A Bíblia fala sobre 4 impérios, 4 governos mundiais. E a Bíblia nos ensina que essa ideia de governo mundial, ela não surgiu agora, meu irmão. Ela sempre esteve no coração do homem, de governar o mundo inteiro, de um homem liderar o mundo inteiro. Essa foi a ideia de Hitler, a ideia de Mussolini e de tantos outros que quiseram governar o mundo. Mas biblicamente a Bíblia fala apenas sobre 4 impérios globais. E aí a Bíblia nos dá noção da onde virá o anticristo. A Bíblia nos revela da onde virá o anticristo. Eu só estou dando uma pincelada aqui. Se você ama a palavra, se você ama estudar a palavra, então você vai se aprofundar no que eu estou te dando aqui de visão de mundo globalizado. Então veja, o primeiro império global está, eu vou pegar Daniel 7, verso 4. Olha lá. Daniel 7, 4 fala que o primeiro império global é Babilônia. A Babilônia é representada na estátua de Nabucodonosor. Olha aqui, ó, com a cabeça da estátua. E Daniel capítulo 7, a Babilônia é representada como o leão. Império Babilônico, primeiro império global, surgiu em Gênesis 11, meu irmão. Gênesis 11. Gênesis 11, a Bíblia nos revela o primeiro império global liderado por Nimrod. A Torre de Babel foi erguida exatamente no local que Nabucodonosor ergueu a Babilônia. Então veja que lá em Gênesis 11, a palavra Nimrod significa rebelde, e Nimrod era governante do mundo inteiro. Olha onde começou o império global, o governo humano. Começou em Gênesis capítulo 11. Qual era a ideia de Nimrod? Criar um meio para se chegar a Deus sem precisar de Deus. Olha que coisa interessante. Nimrod queria criar um meio para se chegar a Deus sem precisar de Deus. Aí ele constrói a Torre de Babel. E agora, através da torre surgiu, aí vem os magos do tempo antigo. Surgiu a astrologia, a numerologia, a cartomancia. A história extra-bíblica diz que Samaríades era esposa de Nimrod, e Samaríades gerou um filho chamado Tamuz. Samaríades na Bíblia ela é conhecida como rainha dos céus, e Tamuz o deus da fertilidade. E agora, meu irmão, a história extra-bíblica diz que Tamuz morreu e ele ressuscitou. Com a ressurreição de Tamuz, irmão Joel, lá de Portugal, com a ressurreição de Tamuz, começou o espiritismo e a necromancia. E na ressurreição de Tamuz, esse povo aqui de Babel, que é o Império Babilônico, começou a dar ovos de presente um para os outros, porque ovo é símbolo da fertilidade.
Veja que o mundo todo comemora a Páscoa como ressurreição de Tamuz. E o que o mundo dá de presente? Ovos de Páscoa, ovos de chocolate, de presente um para o outro, porque ovo é símbolo da fertilidade. Então, quando nós cultuamos a Páscoa, nós não estamos simplesmente, olha lá, irmão Rafael, de Portugal também, olha lá, olha o que está dizendo aqui. Esses ovos que nós damos de presente na Páscoa é um culto babilônico que surgiu em Gênesis 11. Então imagine que lá em Babel, eu estou falando do primeiro império global, lá em Babel, começou a astrologia, a numerologia, a cartomancia, a necromancia, o espiritismo e a idolatria. Pai de Abraão, Terá, tinha uma indústria de deuses nessa época. Sabe o que aconteceu? Todos em Babel falavam a mesma língua. Imagine todos nós falando português, lá da Espanha. Olha lá. Olha o que acontece. Todos nós falando português. E a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu os homens. Então um grupo de Babel começou a falar inglês. Eu estou falando isso para você entender. Outro francês, outro italiano, outro começou a falar chinês, outro japonês. Quem falou inglês foi para um lado da terra, quem falou japonês foi para outro lado, quem falou italiano foi para outro lado, quem falou francês foi para outro lado. E a terra vai ser povoada agora, levando o espiritismo, a cartomancia, a numerologia, a astrologia, a necromancia. Por quê? Porque eles levaram o culto babilônico para as suas regiões. Olha que coisa tremenda, meu irmão. E agora a terra vai ser povoada debaixo da idolatria babilônica. Então entenda, depois de Gênesis 11 aparece em Gênesis 14 verso 9 a palavra Sinar, que também significa a antiga Babilônia. E de Gênesis 14, 9 depois só vai aparecer a Babilônia, irmã Andréia do Recife. Só vai aparecer a palavra Babilônia em 2 Reis capítulo 20, quando Ezequias ganha a batalha contra Sanaqueribe, e o rei da Babilônia envia príncipes da Babilônia para visitar Jerusalém, e o profeta Isaías vai profetizar que a Babilônia vai invadir Jerusalém e vai levar os tesouros de Jerusalém. Após 100 anos da profecia de Isaías, o rei Nabucodonosor destrói as cidades de Jerusalém. E Nabucodonosor, ele governou o mundo inteiro, meu irmão. O mundo inteiro. E aí vem o primeiro império global, o Império Babilônico. Agora presta atenção. Você está vendo esse portal aqui? Ó? Esse portal está na novela do Rick Lázaro. Rick Lázaro está mostrando esses dois portais aqui, ó. Dois portais. Rick Lázaro está mostrando esse e esse. Nos dois portais é o Império Babilônico aqui. Olha só que coisa tremenda. Essas imagens que estão aqui, que talvez não esteja muito nítida para você, mas essa aqui, ó. Tudo isso aqui é leão. 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 Olha lá. Primeiro império global foi o babilônico, que surgiu com Nimrod. É isso mesmo. Agora presta atenção. Você está vendo esses portais aqui que está aparecendo na novela da Record? Esses portais que eu estou mostrando aqui para você é os portais que Saddam Hussein ergueu no Iraque. Porque aonde está a Babilônia hoje? No Iraque, meu irmão. E lá no Iraque, que é o berço da civilização mundial, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que o rio Tigre e o rio Eufrates eram rios que passavam dentro do jardim do Éden. Nabucodonosor começou a reerguer a antiga Babilônia. Agora vamos lá. Olha que coisa tremenda isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Existem 3 profecias contra aquela região do Iraque ali, meu irmão, aonde surgiu toda a profanação religiosa, todo o miticismo religioso. Tudo começou aqui no Império Babilônico. A Bíblia fala em Isaías 13, Zacarias 5 e Jeremias 50. 3 profecias contra aquela região do Iraque. Que aquela região vai ser devastada e só vai habitar ali animais e chacais, e não vai habitar ali homem algum.
porque dali que surgiu toda idolatria, todo miticismo, toda cartomancia, todo espiritismo que opera sobre o mundo. E meu irmão, pode passar céu e terra, porém as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Aquela região do Iraque vai ser destruída no juízo de Deus. Irmã Sônia de Goiânia, semana que vem eu vou estar em Goiânia pela primeira vez pregando a palavra. Agora presta atenção. Segundo Império Global, eu vou acelerar, eu quero que você entenda sobre o Império Gentílico, sobre o governo humano. A Bíblia fala só sobre 4 impérios globais. Olha lá, segundo Império Global é representado pelos braços e pelo peito da estátua e pelo urso. A estátua está em Daniel capítulo 2 e o urso está em Daniel capítulo de número 7. Esse império aqui é conhecido como Império Medos e Persa. Irmã Robson de Minas Gerais, eu vou estar hoje pregando numa região de Minas, hoje à noite. Presta atenção no que eu vou falar. O Império Medos e Persa foi 2 impérios que se uniram e governaram o mundo inteiro. 2 impérios unidos, nossa irmã Sandra de Ribeirão Preto, que governou o mundo inteiro, o Império Medos e Persa. Algumas semanas atrás, o Globo Repórter passou uma reportagem sobre a Pérsia, uma das regiões mais fechadas do mundo. Quando o Globo Repórter falou sobre a Pérsia, o Globo Repórter relatou imagens e cenas do Império Medos e Persa, porque a Pérsia e os Medos tiveram um governo mundial, representado pelo urso, irmã Aline de Maceió. Vou estar aí em fevereiro no carnaval. Presta atenção, eu vou passar aqui, meu irmão, terceiro império global, nós vamos chegar da onde virá o anticristo. Isso mesmo, irmão Robson, Medo e Persa, onde nós temos hoje o Irã. Olha que coisa tremenda, os irmãos nos ajudando. Aonde está o Irã hoje, é aonde houve o Império Medos e Persa. Nossa irmã Leonia, de Itapetininga, na Bahia. Vamos lá. Terceiro império global, representado pelos ventres e a coxa da estátua e pelo leopardo. Olha aqui, ó, leopardo de Daniel capítulo 7. Então veja bem, o ventre e as coxas da estátua e o leopardo. A estátua Daniel 2, leopardo Daniel 7. Império grego. O Império Grego na Bíblia, meu irmão, está entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Entre o livro de Malaquias, irmão Romildo, pastor Romildo, homem de Deus em Rondônia. Presta atenção, o Império Grego está entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. O que aconteceu entre Malaquias e Mateus, para os bons de Bíblia aí? O silêncio profético. Irmã Nádia de Belém do Pará, olha lá. O que aconteceu? O Império Grego surgiu no silêncio profético. Deus não falava nada sobre a terra. Olha lá, o silêncio de Deus. Aí surgiu o grego. A língua grega, sobre o Império Grego, se tornou a língua mais poderosa do mundo. A língua grega se tornou a língua mais poderosa do mundo. Irmã Carla do Rio de Janeiro, nosso irmão, olha lá, Gu do São Paulo, nosso irmão da Paraíba, vamos lá. Olha o que acontece, meu irmão. A língua grega se torna a língua mais poderosa do mundo. É por isso, irmão Elias do Rio de Janeiro, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi sobre a cultura grega que surgiu a filosofia, a arte do saber. Olha lá. A arte do saber da cultura surgiu, olha lá, no Império Grego. Aí vem Aristóteles, vem Platão, vem os deuses gregos, meu irmão, que está Júpiter. Toda essa questão de mitologia grega surge sobre o Império Grego. E surge muito miticismo e muita ausência de Deus no Império Grego. Mas o Império Grego, por Deus não falar, no final dele houve uma certa pacificação no mundo. Sabe por quê? Porque o mundo estava sendo preparado
para a entrada do Salvador do mundo no final do Império Grego. Veja que o silêncio profético foi rompido por João Batista lá no deserto, no Jordão. Então entenda, terceiro império global, Império Grego. Então surge o primeiro babilônico, medo-persa, grego, e agora vamos para o último império, que é as pernas e o pé da estátua de Daniel 2. E essa fera aqui, meu irmão, olha lá a fera. Não tem como descrever a fera. A fera tem 10 chifres. Daniel viu no verso 8 que entre os 10 chifres surgiu uma ponta pequena. A ponta pequena que tinha olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. Olha lá. Este império é o Império Romano, que entre os 10 chifres surge a ponta pequena com olho e boca, o anticristo. Os 10 chifres, meu irmão, os 10 chifres aqui, ó, está na cabeça do dragão em Apocalipse 12:3, e está na cabeça da besta em Apocalipse 13:1 e 2. Os 10 chifres são 10 plataformas de governo mundial. Existe o G8, você já ouviu falar do G8, olha lá. Agora surgiu o G9 na África e o G10 na China. Surgiu as 10 pontas diante dos nossos olhos. E é desses 10 impérios globais do G10 que vai surgir a ponta pequena. Só que veja, a Bíblia está revelando aqui da onde surgirá o anticristo. Da onde surgirá a ponta pequena? Do Império Romano. É daqui que virá o anticristo. Agora presta atenção, meu irmão. Eu estou falando sobre o Império Gentílico. Olha lá. Cabeça da estátua aqui, ó, está em Gênesis capítulo 11. Os pés da estátua está em Apocalipse 19. As pernas e os pés da estátua, veja que o pé da estátua, 5 dedos cada pé dá 10, é os 10 impérios. Olha lá, olha lá. Quando nós olhamos aqui, ó, as pernas e o pé da estátua com 10 dedos, são 10 impérios, é o último império global, é o Império Romano. O anticristo vem do Império Romano, meu irmão. Agora eu quero que você acompanhe a linha de raciocínio. Por que eu estou falando tudo isso? Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia, meu irmão. Eu quero que você entenda isso daqui para não ficar dúvida na sua mente. Apocalipse, glória a Deus que me trouxeram água aqui. Meu irmão, isso aqui para quem tem raciocínio bíblico vai entender o que eu vou falar aqui. O governo do diabo não é na terra. Apocalipse 12, 7, 8 e 9. Depois você pega essa live e estude ela para você se aprofundar no que eu estou falando aqui. Apocalipse 12, 7, 8 e 9. A Bíblia fala de uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão. E a Bíblia diz que o dragão vai guerrear com Miguel e Miguel vai jogar o dragão na terra. Veja bem, o diabo, meu irmão, é Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores que estão nas regiões celestiais. O governo do diabo hoje é nos ares. No dia do arrebatamento, Apocalipse 12, 7, meu irmão, Apocalipse 12, 7. A Bíblia diz que Miguel vai pegar o dragão e seus anjos, os demônios, e vai jogar ele na terra. Porque Apocalipse 12, 7 é o arrebatamento? Por causa de 1 Tessalonicenses 4, 16. Veja o que Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Porque o arcanjo Miguel, só tem um arcanjo na Bíblia, Miguel, aparece no dia do arrebatamento por causa da guerra. A igreja vai subir, olha só, a igreja sobe e Miguel, o demônio, o diabo com os demônios vão subir atrás da igreja e Miguel vai pegar o dragão e vai jogar ele na terra. Na terra.
E quando o dragão cair na terra, meu irmão, isso aqui é literal, os demônios e o diabo vêm para a terra. Vem Apocalipse 13, 1 e 2. Agora vamos falar sobre o império babilônico, medo-persa, grego e romano. Apocalipse 13, 1 e 2. Olha o que João viu. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Os 10 chifres de Daniel 7, 8 e 9. Daniel 7, 7 e 8. 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Então entenda a visão. João está com o pé na areia do mar e ele vê surgir do mar. Mar aqui no Apocalipse é das nações, do Império Romano. Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 impérios globais que dará o governo a ele. Olha só. E a Bíblia diz: sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Agora olha como era a besta. A besta que vi era semelhante ao leopardo, império grego. A besta que vi era semelhante ao leopardo, império grego. Os pés da besta era como que de urso, império medo-persa. A boca daquela besta era semelhante à boca de leão, império babilônico. Ocorre em Apocalipse 12, 7 o arrebatamento. Vamos lá, não deixa eu perder a linha de raciocínio, irmão. Veja bem, a besta que ele viu era igual ao leopardo, império grego. O pé da besta era como que de urso, império medo-persa. A boca da besta era semelhante à boca de leão. Olha lá, a boca de leão, império babilônico. E olha o que o dragão que vai estar na terra vai fazer a besta. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Meu irmão, quando o anticristo surgir, o dia do arrebatamento, o diabo vai ser jogado na terra. Começa a se cronometrar a última semana do início desse estudo, a 70ª semana das 70 semanas de Daniel. O diabo vai pegar seu poder, o seu trono e grande autoridade e vai dar para o anticristo, porque ele vai governar o mundo da terra com seus demônios aqui na terra. Meu irmão, se está difícil com a igreja e o Espírito Santo aqui, imagine quando o anticristo se manifestar. Você já parou para imaginar isso, meu irmão? Imagine quando o anticristo se manifestar. Nós estamos vivendo os últimos instantes. Sabe por quê, meu irmão? Você sabe o que é o Império Romano hoje? União Europeia. União Europeia se chama Império Romano dos dias atuais. O que é a União Europeia? O irmão falou aí sobre o Vaticano. Presta atenção. A União Europeia é o maior modelo de um mundo globalizado. Maior modelo de um mundo globalizado. Por quê? 28 países, que o Reino Unido está em tramitação de sair da União Europeia ainda. Olha lá, e eu nem quero falar sobre a desvalorização da Libra, porque é tudo profecia. Agora presta atenção. A União Europeia são 28 países que têm uma única moeda. Olha lá, todos esses países aqui têm o euro. Depois que o euro surgiu, você nunca viu o euro se rebaixar para o dólar. O euro sempre foi mais valorizado que o dólar. Outra questão, a União Europeia tem uma única moeda. A União Europeia, esses 28 países aqui têm um único governo. E a União Europeia tem uma religião forte, o romanismo, que surge agora com poder com o Papa Francisco, com poderio global, porque o Papa Francisco, meu irmão, ele presta atenção, se tiver algum católico me ouvindo aqui, eu amo os católicos, a alma de vocês é preciosa, e para os católicos a Bíblia diz: sai do meio dela, povo meu. Sabe por quê? Porque o Papa Francisco é o Papa mais blasfemo da história da Igreja Católica. O Papa Francisco disse que nós não podemos fugir da questão da evolução. Ele disse isso, que nós viemos do macaco. O Papa Francisco disse que Deus falhou.
O Papa Francisco disse que Lúcifer é o pai de Jesus Cristo. Olha só, nosso irmão de Salvador da Bahia. O Papa Francisco discursou que conversa com 7 tipos de extraterrestres, meu irmão. Ele veio para unificar as religiões. Então veja que tudo isso surge do Império Romano. Império Romano. Irmã Fabiana de Alagoas. Império Romano. Tem uma única moeda hoje. Tem um único governo hoje. Olha lá. Olha só. E também o Império Romano tem um sistema religioso que está abraçando o mundo hoje, que é a União Europeia. Eu falei que o arrebatamento acontece em Apocalipse 12:7. É só você ler 1 Tessalonicenses 4:16 que você vai ver que surge o arcanjo Miguel no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:16. E você vai entender que essa guerra que acontece em Apocalipse 12:7 é no dia do arrebatamento. Vamos lá, presta atenção, meu irmão. Eu vou ter que continuar essa live na segunda-feira, mas presta atenção, eu só estou abrindo a tua visão. Hoje a União Europeia é o maior modelo de um mundo globalizado. Então a União Europeia hoje é o Império Romano dos dias atuais. Império Romano dos dias atuais. E eu gostaria de falar, meu irmão, sobre essa imagem aqui, ó, Donald Trump com a mão no Muro das Lamentações. Só para você entender um pouco disso daqui, ó. Ele está com a mão no Muro das Lamentações. É o que resta do Templo de Salomão. E sabe o que ele foi fazer aqui? Ele foi declarar ao mundo que ele vai reconstruir o templo. Só para resumir, isso aqui é bem resumido. Donald Trump colocou o seu genro como embaixador de Israel. A embaixada dos Estados Unidos, eu não consigo terminar hoje, irmã Leonora, eu não consigo terminar hoje porque eu tenho que falar sobre muita coisa ainda, mas eu quero entrar sobre Emmanuel Macron, presidente da França. Presta atenção. A embaixada dos Estados Unidos hoje é em Tel Aviv. E Donald Trump vai transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Sabe por quê, meu irmão? Porque se qualquer pessoa do Oriente Médio lançar míssil contra Jerusalém, vai atingir a embaixada dos Estados Unidos. E se mexer com os Estados Unidos dentro de Israel, fogo vai ser derramado sobre aqueles que se levantar. Então nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja. E Donald Trump com a mão no Muro das Lamentações aqui, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo... Irmã Cida, faz o comentário, não é muito comentário, irmã Cida. Presta atenção, ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão? O que eu não puder responder agora, eu respondo depois. Que ele vai erguer o novo templo de Salomão. Para quem será erguido, olha lá, para quem será erguido o novo templo de Salomão? Para o anticristo. Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses 2:4, a Bíblia diz que o anticristo vai se sentar no templo de Salomão e ele vai governar o mundo de dentro de Israel, meu irmão. Olha só, dentro do templo de Salomão. Agora presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou pular essas imagens aqui e eu quero falar sobre esse homem aqui, ó, Emmanuel Macron. Tem muitos irmãos da Europa que estão ouvindo falar muito sobre Emmanuel Macron. O que mais assustou, meu irmão, a questão do Emmanuel Macron foi a inauguração do túnel na Suíça. Se você não viu a inauguração do túnel na Suíça, assista, porque o Império Romano estava reunido na inauguração do maior túnel do mundo na Suíça. E sabe o que aconteceu lá? Eles fizeram uma pregação do livro do Apocalipse inteiro. As bestas, as feras, eles anunciaram e portais se abriam. Sabe como é que eram aqueles portais? É como que se o mundo estivesse se abrindo para a entrada do anticristo na terra. Olha só. É como que se o mundo estivesse se abrindo para a entrada
do anticristo na terra. Aí surge ele lá na inauguração desse túnel, uma apresentação diabólica. Agora presta atenção, Emmanuel Macron é presidente da 5ª maior economia do mundo, a França. Ele ganhou para governo da França com 66,6% de voto, 666, surgiu no dia em que ele ganhou. Emmanuel Macron é um judeu da tribo de Dan. Se você pegar a geografia do espalhar dos judeus sobre a terra, você vai ver que a tribo de Dan foi para a França, Alemanha, para a região da Europa onde ele está. Olha só, ele foi lá para essa região, ele é da tribo de Dan. Muitos estão estudando e dizendo que o anticristo vem lá da Ásia, do lado norte de Israel, da Ásia, que ele será um muçulmano. Meu irmão, pega a tribo de Dan e você vai ver. Você vai ver que a tribo de Dan ficava do lado norte de Israel. Ele faz parte do lado norte de Israel, porque ele é da tribo de Dan. Então entenda, ele é um príncipe. Daniel capítulo 9, verso 26. A Bíblia diz que o anticristo, 9:26, será um príncipe que há de vir. O anticristo é um príncipe, meu irmão. Emmanuel Macron é um príncipe de Andorra, na Europa. Então veja, ele é um príncipe de Andorra. Ele ganhou para presidente da França com 66,6% de voto. Olha só, 66,666. Ele é presidente da 5ª maior economia do mundo. Quando ele discursava para ser presidente da França, meu irmão, o povo dizia: parece que nós tomamos droga. Droga. Olha só. Parece que nós tomamos droga. Sabe o que é isso, meu irmão? Que quando ele falava, é a ponta que tinha olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. Uma boca que falava grandiosamente. Então, meu irmão, o Império Romano dos dias atuais, irmã Vera Gonçalves, se chama União Europeia. União Europeia. Então entenda, quando Emmanuel Macron discursava, parecia que as pessoas tomavam droga. Ele levava as pessoas ao delírio no seu discurso. Outra questão sobre este homem, meu irmão. E aqui, pena que eu não vou ter tempo para concluir isso aqui. Se você ler Daniel capítulo 11, versículo 37, você vai ver que o anticristo não terá afeição à mulher. Afeição à mulher. O anticristo não terá afeição à mulher. Ele será um homossexual. Todo o projeto de ideologia do gênero e de homossexualidade está ligado ao iníquo, ao império do anticristo. Todo sistema de ideologia do gênero, de homossexualidade, de casamento homossexual, está ligado ao império do anticristo, porque o anticristo será um homossexual. E Emmanuel Macron é um homossexual. Ele tem um casamento de fachada com uma mulher 30 anos mais velha que ele. E todo mundo sabe na França que ele teve um caso com radialista por mais de um ano. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Agora pega a revista Time, pega a reportagem do New York Times, pega a revista do mundo todo que estão considerando Emmanuel Macron um messias. Agora tem a pior, meu irmão. Ele é maçom, ele faz parte dos maiores bancos do mundo, os bancos mais ricos do mundo. Ele é acionista dos Blackfriars, dos Illuminati. E ele tem uma linhagem católica jesuíta, a mesma linhagem do Papa Francisco, jesuíta. Meu irmão, estude sobre quem foi os jesuítas contra a igreja protestante. Meu irmão, e Emmanuel Macron, Papa Francisco e presidente Donald Trump estão totalmente interessados na reconstrução do templo em Jerusalém. É como que se o governo mundial estivesse lutando por cumprimento da profecia. Mas é isso que está acontecendo, meu irmão. A profecia está se cumprindo. Um cenário está se abrindo para a entrada do iníquo sobre a terra. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja.
Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, os judeus estão profetizando e pregando que o Messias deles está chegando. Os judeus, olha o que eu vou repetir, estão profetizando e dizendo, meu irmão, que o Messias está chegando. Eles estão com a polícia de Israel pronta para receber o Messias. O Instituto do Santo Templo já tem jovens preparados para voltar a sacrificar no Templo de Salomão, como está na Bíblia. Todos os utensílios do novo Templo de Salomão já está pronto em Israel para usar no templo. Então o que falta para construir o templo? A mesquita de Omar caiu. Olha lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa mesquita aqui, ó? Essa cúpula está do lado dos muçulmanos, ela está toda trincada. Essa mesquita caindo, o governo de Israel entra aqui, porque aqui, meu irmão, é o local onde ficava o Santo dos Santos, o Templo de Salomão, aonde o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício. Isso daqui, este cenário aqui é o maior termômetro da vinda de Jesus. E tudo está nos mostrando que a qualquer momento a trombeta vai tocar. O mundo está se preparando. Os judeus estão com a polícia pronta. Eles estão com toda a estrutura do novo templo pronta. Eles estão dizendo que a população mundial está 95% pronta para receber o Messias. E se os judeus estão dizendo que o Messias deles está voltando, está chegando, eles estão dizendo para a minha e para a sua vida que o arrebatamento da igreja é uma realidade para os nossos dias. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Eu termino essa mensagem, meu irmão. Segunda-feira eu vou continuar com imagens. Eu vou mostrar a imagem do sistema da besta. Eu quero que você compartilhe essa live, divulgue. E meu irmão, uma das melhores formas de você memorizar o que eu estou falando aqui é anunciar para os seus amigos, seus familiares o que você aprendeu aqui, para você decorar o que está sendo falado aqui, para você memorizar, para poder passar para frente. Agora entenda, segunda-feira eu vou continuar essa live falando sobre o anticristo, sobre o sistema mundial que se prepara para a entrada do iníquo. Então, se você aprendeu alguma coisa, meu irmão, eu preciso que você me ajude. Nós estamos, só aqui para mim está dando 530 pessoas assistindo, deve ter quase 1000 pessoas alcançadas agora. Compartilhe essa live. Se 200 pessoas aqui compartilhar essa live, dizer minha família ouça isso aqui, meus amigos ouçam isso aqui, nós vamos divulgar o poder da palavra. Meu irmão, me ajude. Você não tem noção a opressão que eu passo por pregar o que eu estou pregando. Você não tem noção as batalhas espirituais que eu travo por falar o que eu estou falando. Porque eu estou aqui, meu irmão, dedicando a minha vida pela verdade. Se eu tivesse aqui revelando, falando um monte de mentira, fazendo mágica, talvez tenha mais de 1000 pessoas aqui. E as pessoas hoje parecem que estão querendo ser iludidas. As pessoas hoje parecem que estão querendo ser enganadas. Querido, o mundo está pronto para a entrada do anticristo e para o arrebatamento da igreja. Então, segunda-feira, 11 horas da manhã, eu te aguardo aqui. E nós vamos continuar essa live. E vamos anunciar a palavra como ela é. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Foram muitos pedidos de oração que veio. E segunda-feira, 11 horas da manhã, nós vamos continuar falando de profecia. Amém? Eu vou deixar meu telefone aí no final. Os irmãos que querem ajuda, tirar dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp que eu estarei respondendo. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que ouviram a tua palavra, todos que se encheram da tua palavra, todos que receberam a tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque somos a geração do toque da trombeta. Muito obrigado, Senhor, porque um cenário se arma diante de nós, o cumprimento profético. E tudo nos mostra, Senhor, que nós não vamos provar a morte. Tudo nos mostra que assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi transladado vivo,
Assim como Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, tudo nos mostra que a qualquer momento nós vamos desaparecer desta terra e nós o veremos como o Senhor é. Ó Deus, reanima este coração, renova as forças deste homem e desta mulher, em nome de Jesus, Senhor. Encha este homem de azeite fresco, essa mulher, essa lamparina de azeite fresco. Limpa as nossas vestes pelo teu sangue, para estarmos prontos para o toque da trombeta. Nos dá um fim de semana abençoado, Senhor, e continua falando conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa. E se puder, compartilhe essa live em nome de Jesus. Deus abençoe.